acho que é isso, pausa para seleções. Ah, e eu queria, começando aqui já, fazer uma observação e meio que corrigir uma informação que eu dei nos últimos vídeos. Eu pensava que a temporada teria 10 episódios, ou seja, esse seria o último, mas não, na verdade serão 12 episódios, tá? Então eu li essa informação. E outra coisa que eu não consegui confirmar, ter certeza, é que essa temporada, a terceira, é a última. Eu pesquisei sobre, mas tu acha, assim, declarações ou notícias dizendo que provavelmente é a última temporada. Eu não cheguei a achar uma notícia que desse certeza que seria a última temporada. Eu acredito então que vai ser, que será, né? Me parece uma tendência, mas não sei se é confirmado, né? Vai que eles queiram trazer a série de volta depois, né? Então, não sei. Bom, mas todas essas informações de bastidores e tal, passando por isso, vamos falar um pouquinho sobre o episódio, como é que foi, tá? Um episódio um pouquinho mais longo, tá? 1 hora e pouco, 1 hora e 4, uma hora e pouquinho, tá? Eu achei interessante algumas discussões, outras coisas não achei tanto assim. A maioria eu gostei de grande parte do episódio. De novo, que sempre focado em núcleos específicos da trama. Dessa vez a gente volta os nossos olhos mais para o Nate, né? De novo, Nathan Shelley, a Keely e a Rebecca e o Sam, um pouco do Sam também, né? Então tá um pouco diluído ali. E é curioso que esse episódio a gente praticamente não tem andamento do conflito do Ted Lasso, né? Do protagonista da série. Ele aparece bem pouco nesse episódio, na verdade, né? Então, e outra característica é que o time também não é muito abordado, né? Como o título diz, pausa para seleções, né? Então vou começar por aí. Os jogadores dos times são convocados para partidas internacionais para representar suas seleções, né? As seleções dos seus países, né? E o Richmond, né? O time do Ted Lasso,
mas a série parece que deixa esse personagem de lado e transforma ele em um pretenso alívio cômico e nada mais do que isso, entende? E esse alívio cômico nem funciona mais. Pelo menos pra mim não. É uma coisa muito caricata e sem desenvolvimento de personagem, assim, é só, sei lá, me parece isso, então um recurso de alívio cômico que não sustenta. Então essa parte aqui eu não gostei. Eles têm uma dinâmica toda de um contra o outro e o Van Damme não entende porque que o Danny tá agindo assim com ele, sabe? Não faria falta se não tivesse essa dinâmica no episódio. Mas a do Sam, sim, a do Sam é mais interessante, é que ele não é convocado pra seleção da Nigéria. E isso acontece, depois a gente fica sabendo porque aí vai amarrar outro conflito, né? Eu acho que o nome do personagem é Edwin Akufo, agora eu não tô lembrando, mas é um personagem que ele é um bilionário, né? E ele chega na Inglaterra com o intuito de criar uma nova liga, que seria uma liga só com os super times, né? Com os times mais ricos do mundo, com os times mais poderosos do mundo. E esse personagem, né? Ele tem uma rixa com o Sam, né? Ele odeia o Sam. E eu não lembro, eu acho que isso já foi introduzido nas temporadas passadas, mas agora eu não tô lembrando exatamente qual é a origem disso. Mas o importante para esse episódio é que eles têm uma rixa grande. Ele, o Akufo, né? Acho que é Edwin Akufo. Ele revela pro Sam, né? Que ele pagou pra Federação da Nigéria lá pra não convocar o Sam. Pagou milhões, ali, acho que 20 milhões ele fala. Então aí a gente tem a explicação, né, do que tá acontecendo. E ele também vai no restaurante do Sam, ele reserva todas as mesas e depois ninguém aparece, né? Ele afronta ali o Sam dizendo que ele vai criar um outro restaurante para servir comida nigeriana a 20 metros dali. E é isso, assim, tipo, o cara também não sei, esse personagem também não tem tanto desenvolvimento, me parece mais um, como eu falei, do Dani Rojas, aqui também parece uma coisa mais bidimensional, né? Tem que cumprir a função de ter um vilão no episódio, né? De ter um antagonista não só do Sam, né? É do Sam também, mas também a gente vai ver depois que vai ter uma reunião que o Edwin Akufo, esse bilionário, chama os diretores, né, os presidentes e donos dos times principais ali da Inglaterra para fundar essa nova liga, né? E aí entra a Rebecca. A Rebecca é convidada ali pelo Rupert, que é o diretor do West Ham, ex-marido dela, para essa reunião. E, cara, nessa reunião fica exposto que a liga vai ser criada e vai encarecer os preços dos ingressos, o que vai dificultar o acesso de grande parte da população, porém eles vão ganhar muito mais dinheiro com isso, né? Daí a Rebecca dá um discurso ali, é interessante, né? Porque inicialmente ela não sabe se ela deveria ir nesse lugar, né? Nessa reunião, que são só homens, né? E ela é a única mulher ali. E aí ela começa a enxergá-los, né, como um bando de crianças e dá um discurso assim, dizendo que o que vocês estão fazendo, né? O futebol é muito mais do que só um jogo, e falando, sabe, sobre que ela não quer fazer parte de algo que vai dificultar e vai, sei lá, tolir, vai transformar para pior, né, o acesso, né, a esse esporte, ela trata como mais que um esporte, né? E cara, aqui tá, eu tô relatando as coisas, mas aqui entra uma discussão que existe, né? Que tá em voga no nosso mundo. Essas tentativas de criação de novas ligas no meio do futebol, elas existem. Várias vezes são tentadas, e uma discussão muito presente é realmente essa do acesso, né? Se fala muito da elitização do
ou mais baixos, assim. E isso é uma coisa que, cara, vai dificultando o acesso de um esporte que é um esporte. É o, provavelmente, provavelmente não, é o esporte mais popular do mundo. E é um esporte que vive de histórias, né? Vive de convívio, vive de calor. E isso não pode se perder, assim. Então, é uma lástima se perder isso. Então eu acho que essa reunião serve também muito para isso, entendeu? Para trazer essa discussão que acontece no mundo, né? Então achei isso interessante, né? A Rebeca acaba convencendo os participantes ali a não toparem isso, né? E achei, tá, essa parte eu achei, cara, achei válida, assim, achei interessante. Ah, e aí a gente vai também pra. Vamos falar um pouquinho da Kylie, porque a Kylie também tem a ver com a Rebeca ali. E a Rebeca tenta contatar a Kylie, e a Kylie parece que está incontatável nesse episódio, assim, ela não responde as mensagens da Rebeca, né, porque a Kylie descobre que a empresa que ela trabalha, né, acho que é uma empresa de marketing, ou não lembro exatamente o que é, mas eu acho que é. Acho que é marketing. Ela vai fechar, né? Porque a investidora ali, que é a Jack, que teve um romance ali, que teve um namoro com a Kylie, ela vai tirar o investimento, vai cortar o investimento, né? E fica meio que evidente que isso foi por causa do término ali, da rixa que ela teve, sei lá, do distanciamento que ela quis ter com a Kylie depois do vazamento do vídeo, né? Dos vídeos, do vídeo íntimo dela. E do fato da Kylie não se submeter, não querer pedir desculpas por algo que ela não se sente arrependida, né? Apenas pra que a Jack não fique, sei lá, atrelada a uma imagem que a Jack acha que ela não deve ficar, entendeu? Então, e aí a Kylie vê aquilo e, claro, fica muito mal, né? Então a gente tem ele, desde o começo da temporada, ela tá nessa dúvida, ela tá nessa insegurança, né, daquele novo negócio, dessa nova empresa, de fazer dar certo, né? Como é que ela vai fazer isso, né? E aí acaba perdendo. Entretanto, depois ela consegue conversar com a Rebeca
pra ela, olha, na verdade a gente acabou, foi porque eu, eu tava lidando com minhas questões internas aqui. Ele não fala dessa forma, né? Mas ele fala que foi por questões dele, né? Que tinha muita dificuldade e tal. Bom, acabam se reaproximando ali, né? Ah, então eu achei interessante esse desenvolvimento aqui do Roy, porque ele é muito sisudo, né? Muito sério. Eu acho que tá tendo uma maior abertura no desenvolvimento interno do personagem interessante. Ele tem uma interação ali, uma cena com o Jamie Tart novamente, né? Que o Jamie Tart dá um presente pra ele, dá uma camiseta da Inglaterra e tal. E também é uma coisa, é um laço que está se estreitando cada vez mais. E para terminar, eu queria falar do Nate, né, do Nathan Shelley, que ao começar o episódio, né, a gente descobre que ele se demitiu do West Ham United. Ainda bem, porque ele não estava nada feliz no West Ham United. Ele era técnico, estava indo super bem, estava em segundo lugar na liga, porém do nada ele se demite. E obviamente, como a gente acompanhava ali os meandros do time, a gente sabe que ele tinha uma relação bem complicada ali internamente com o Rupert, que é o dono do time. E finalmente ele resolve pedir demissão. E aí a gente tem um pouco do desenvolvimento. Ele fica mal, assim, fica dias na cama. Ele vai pra casa dos pais. Os pais acolhem ele, obviamente. E ele fica ali no quarto dele, na casa dos pais, e sem sair, né? Mal sai do quarto e vai explorando ali a casa. E aí descobre um violino que ele tocava quando era mais jovem, né? E começa a tocar, e a gente percebe que ele toca muito bem. E aí a gente vai entendendo algumas questões do Nate, que ele tem dificuldade de sociabilidade e se cobra muito, né? E a gente, num diálogo com o pai dele, descobre que o pai dele sempre achou ele muito, ele chama de gênio, né? Tu sempre conseguiu enxergar coisas onde ninguém enxergava, né? E por isso eu achava, o pai dele dizendo, né? O pai dele achava que tinha que cobrar, que ele fosse o melhor em tudo, né? Então isso colocou uma pressão ali nos ombros do Nate, que ele, né? É aquela coisa, né? Da busca pela perfeição, né? Que às vezes tu te fecha para outras coisas, para outro tipo de relação, porque tu tem que focar em ser o melhor e ai meu Deus, se tu não for, sabe? E ali tem um diálogo bem sensível que o pai dele diz, olha, não me importa se tu for bem sucedido ou não, eu só quero que tu esteja feliz, né? Isso me parece um momento ali marcante, talvez até transformador pro Nate daqui adiante. A gente não sabe ainda o que ele vai fazer, mas a gente tem ali uma ideia. Talvez ele vá voltar pro Richmond, talvez, a gente não sabe. Tem uma cena que sugere um pouquinho isso, talvez, que o Will, que é o roupeiro, né, que cuida das roupas do time do Richmond, ele chega no vestiário e ele vê que tá tudo organizadinho, todas as roupas dos jogadores na frente dos armários certinhos, tudo organizado. E tem uma cartinha, né, pedindo desculpas, né, do Nate pedindo desculpas pro Will, que é o roupeiro. E então a gente fica subentendido que o Nate foi lá e arrumou tudo. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse conflito do Nate eu tô achando bem interessante. Um personagem que sofreu várias transformações de olhar ao longo das temporadas, né? Ele foi de personagem carismático, mocinho, a antagonista, agora voltando, né? Agora talvez voltando a ser, né, um dos protagonistas ali, né? Voltando a ser mocinho. Ah, e é isso. Eu tô achando interessante esse desenvolvimento dele, né? Achei que, bom, já demorou pra ele sair daquele time, né? E agora
resolvido com ele. O contato com o filho que ele sente falta também não foi explorado nesse episódio, mas vamos ver, ainda temos 2 episódios